Salve, rapaziada do canal Mente Colmeia. Estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo. Tô aqui acompanhado do nosso querido editor Felipão. Se apresenta aí, Felipe. Salve, rapaziada. Quanto tempo, hein? Demorou um pouquinho, mas vai sair, hein? É o famoso vídeo semanal, né? A cada mês. Vídeo semanal, vídeo mensal. Mas estamos fazendo esse esforço aí, atendendo o pedido dos fãs. Milhares de fãs aí pediram pra gente estar gravando um vídeo falando sobre esse cinturão BMF que deu o que falar essa semana passada aí, desde a luta do Charles e do Max. Muita gente criticando o Charles. Muita gente também defendendo e vamos estar falando um pouco sobre aí. Antes disso, vamos dar uma analisada no cinturão BMF, historicamente. Porque o cinturão BMF foi ressignificado durante os eventos, assim. Conforme ele foi sendo passado de mão em mão, ele foi tomando significado diferente, realmente. Da primeira iteração do cinturão, foi a disputa, aqui a gente pode ver, do Jorge Masvidal contra o Nate Diaz. E como se iniciou isso? Foi literalmente o Nate Diaz falando que é o mais brabo, que é o lutador de rua, que é o bad boy, que ele era o mais brabo e basicamente intimando o Jorge Masvidal pra porrada. Aqui pode dizer que o cinturão foi criado pelo Dana White e tal, beleza, ele deu o aval, mas ele deu o aval pela necessidade de um main event de peso, certo? Esse é o ponto principal do BMF, para isso que ele serve. Historicamente, você pode ver até em 2023, o ano em que ele foi revivido aqui, ele foi revivido mais uma vez, ressuscitado, digamos assim, pela necessidade de um main event de peso. Entre terem que escolher colocar um cinturão interino em alguma das categorias aí de peso diferentes, eles escolheram por reviver esse cinturão que estava aposentado desde 2019 e trouxeram para suprir essa necessidade, certo? É para isso que ele serve, nada mais que isso. Então a gente vai chegando aí na ressignificação desse cinturão. O cinturão BMF, historicamente, foi disputado em momentos de necessidade de main event, certo? Isso deu para entender bem. Da primeira vez, como eu disse, ele foi disputado por dois caras que falavam muito e tinham uma aura ali de anti-herói. Era esse o carisma deles. E foi criado numa época na necessidade de venda de pacotes, certo? O pay-per-view, onde era chamado. Agora, na era da Paramount, o UFC, no caso, né? Não trabalha mais com pay-per-view. Não tem essa necessidade de estar chamando e vendendo cada evento. Então, eles não vão estar tão necessitados por eventos fictícios, vamos dizer assim. Porque outra coisa que se diz também é que esse cinturão BMF não tem peso. E de certa forma ele realmente não tem. O primeiro campeão a colocar significado nesse cinturão realmente foi o Max Holloway no UFC 300. Ele ali consagrou o cinturão BMF como o cinturão do cara mais brabo, do cara mais porradeiro. Onde ele protagonizou aquela cena sensacional, onde depois de estar ganhando 5 rounds, faltando 10 segundos para acabar o 5º round, ele chama o Justin Gaethje pra porrada, dando mais uma chance para ele ali para devolver a surra que ele tava tomando e acaba nocauteando o Justin Gaethje absolutamente podre. Caiu ali morto, só jogar a parical, caiu absolutamente morto e se consagrou como o BMF de verdade. A partir daquele momento ali, o BMF se tornou o cinturão não do cara que fala mais, não do cara que é o brigador de rua, mas sim do cara mais brabo, de verdade, do cara mais brabo, o cara que mais entreter, o cara que mais gera emoção pra quem tá assistindo. Isso leva a gente às escolhas de lutador do cinturão, certo? Jorge Masvidal e Nate Diaz não eram conhecidos por serem extremamente técnicos ou trocadores de porrada. Eles eram conhecidos por ser dois falastrão, tanto que o cinturão se iniciou a partir disso. Então, podemos esquecer esses dois miseráveis e coitados. Inclusive, coitado, palavra que vem do coito. Justin Gaethje e Dustin Poirier protagonizaram aquela primeira luta depois do cinturão ser revivido, ressuscitado. E foi uma luta muito divertida, protagonizada pelos dois, onde o Dustin Poirier foi nocauteado com um chute na cabeça. A próxima luta foi protagonizada por Justin Gaethje e Max Holloway, onde o Max nocauteou o coitado do Justin Gaethje, como eu acabei de falar. Na sequência, a próxima luta pelo BMF foi o Dustin Poirier, em sua luta de aposentadoria, onde ele teve a sábia decisão de não querer trocar porrada nos últimos 10 segundos. E ele mesmo brincou que não queria acabar como o Justin Gaethje acabou. Seria realmente feio ver uma estrela do esporte na sua última luta acabar sendo nocauteada feio como o Justin Gaethje foi nocauteado. Imagina, ele velho, olhando pra trás, a única lembrança que ele tem é ele caindo podre na última luta. Imagina ele com a família inteira na sua porque cidade natal.
Porque se fosse isso que tivesse acontecido, essa cena ia sobrepor toda a carreira dele. Ele só ia lembrar disso na Exatamente. vida E a dele. família dele vendo a A desgraça. aposentadoria, o adeus da categoria, adeus do UFC, ser dessa maneira seria triste mesmo. Então ele tomou a decisão correta e se preservou. Certo? Mas a luta foi muito divertida também, não temos o que reclamar. Sobre a escolha de Max Holloway e Charles Oliveira para disputa do último final de semana? Não, né? Foi no outro final de semana, né? No outro. Foi no dia 7 de março. Foi no último evento numerado, vamos dizer assim. Se a gente simplesmente olhar o histórico de lutas do Charles, não tem cartel mais BMF do que isso. Ele é recordista de finalizações dentro do UFC, ele entra para matar ou morrer. Certo? Bastante gente aí, não vamos citar nome, tá querendo crescer no nome do Charles, certo? Mas não tem de luta dentro do UFC o que o Charles tem de finalização, beleza? Assim como a própria esposa do Charles comentou, complicado você ver pessoas condenando ou julgando a performance do Charles, onde ele dominou completamente o oponente. O demérito é completo do Max por essa luta ter sido, na visão de algumas pessoas, chata, certo? Porque Charles, conhecido como o maior finalizador da categoria, do UFC, na verdade, não só da categoria que ele luta, mas do todo o UFC, não utilizar a sua maior arma porque o oponente não consegue defender, seria vergonhoso, tanto para a organização quanto para o Max mesmo, né? Porque isso não seria BMF. Então, demérito total do Max por não ter defendido uma queda. Ele foi quedado muito fácil, não representou desafio, foi controlado 5 rounds e nos breves momentos que eles tiveram de pé, Charles mostrou que realmente tem poder de fogo nas mãos. Colocou uma pressão forte ali na grade com o Max e daí ele iniciava a queda, certo? E repetiu isso por 5 rounds. Então, mérito total pro Charles aí de utilizar a maior arma dele e ainda ter dado essa chance pro Max aí. Ele não foi um carrapato, como dizem. Não se atirou nas pernas na primeira tentativa. As quedas que o Charles converteu partiram do clinch, partiram da porrada, onde ele encurta trocando soco. Então não é a mesma coisa que você comparar com Shimaev da vida, que no primeiro instante da luta se atira nos pés do oponente, certo? Charles fez isso da melhor maneira possível. E, como cereja do bolo, faltando 10 segundos, ele oferece uma chance pro Max, onde ele acaba ainda tonteando o Max ali, né, Felipe? Eu até fiquei de cara ali, o cara que é o protagonista, né? O criador dessa, como dizer assim, essa febre de chamar agora que tá, né? Peraí, vou cortar essa parte porque a cadela aqui... Bom, respondendo de novo, o Max, o próprio criador, né, dessa febre agora que tá, dos lutadores chamar o outro pra porrada, nos faltando 10 segundos, tava tomando ali, né, cara, pro Charles. Foi breve, mas deu pra ver, né? Na verdade, ele chamou faltando 10 segundos, eles tiveram 5 segundos de trocação, mas a gente viu que o Max realmente tonteou ali, né? Então, como um resumo da ópera, Charles é sim um BMF e concordo muito que profissionais dentro do UFC que criticam a performance do Charles de qualquer maneira, ou viram a luta de olho fechado, ou realmente estão se fazendo de leitão, como eu gosto de dizer. Estão se fazendo de leitão para poder mamar deitado. Porque o Charles, sim, foi BMF nessa luta. Ele fez o que precisava e o que tinha de armas. Seria tratar o Max Holloway como um café com leite, como um ignóbil, e ele tivesse dado um passe livre para ele, para não tentar quedar ele, certo? O Max teve sua chance e o BMF de verdade foi consagrado.